Um dia depois dessa grande vitória do Porto contra o Arouca, já temos aqui as declarações do treinador do Porto e de alguns jogadores. Foi uma grande vitória. Teve esse extra, como nós viemos dizendo durante a semana, de ser uma vitória contra tudo e contra todos, porque realmente era um jogo que estava aqui feito para prejudicar o Porto. Um jogo que foi marcado numa data ilegal, com pouco tempo de descanso para a Liga Europa. Impensável isto acontecer com os outros clubes. Muita gente aqui foi dizendo que seria porque o Porto não apoiou o Presidente da Liga. O Presidente da Liga também já falou, disse que tem carinho por todos os clubes, mas aquilo também não ia revelar que fez de propósito, não é? Mas ele disse que tinha carinho por todos os clubes. Hoje vamos ter mais declarações, ele prometeu mais declarações para esclarecer a situação. Mas a situação está resolvida, está esclarecida, porque o Porto ganhou 4-0. Eu acho que toda esta polémica à volta do jogo fez com que a equipa jogasse ainda mais, fez com que houvesse mais revolta, fez com que os adeptos se unissem mais, os jogadores, a equipa, e eu acho que nesse jogo nós até tivemos um sinal claro de que esta equipa se motiva com as dificuldades. O Porto estava a fazer um bom jogo, não estava a deixar o Arouca atacar, não estava a deixar o Arouca construir, no entanto o jogo estava ali um bocado fechado, um bocado emperrado. O Porto faz o 2-0 e descansa, mas o árbitro logo anula. E vem a expulsão do Martim, que é uma grande contrariedade, e é depois da expulsão que o Porto começa a jogar ainda mais. Portanto, eu acho que isto é mais uma vez uma prova de que este Porto se motiva com as dificuldades. Já é um campeonato dedicado ao Jorge Costa, ao Noé Pérez, ao Pinto da Costa, como disse o Vilas Boas antes do jogo com o Arouca. Esta polémica com o Arouca reforçou a narrativa que o Porto já tinha com certeza incutido nos jogadores novos, de que no Porto é para jogar contra tudo e contra todos. E foi mais uma prova para eles, que faz com que eles corram mais, porque a equipa realmente está unida. Muita gente ontem comentava que o Farioli já tinha dito, e é verdade, não me tinha lembrado disso, ele tinha dito contra o Sporting que estava preparado para jogar com 10, mas foi um bocado também ali uma boca para o Sporting, porque o Sporting, segundo o Farioli, tinha feito a sua análise, tinha jogado 1/3 dos jogos contra 10, então o Farioli, meio que ali já a picar o Sporting, disse que estava preparado para também jogar com 10. E a verdade é que, como vocês comentavam, muitos de vocês comentavam ontem, aconteceu. E aconteceu contra o Arouca, não contra o Sporting, mas contra o Arouca, que, curiosamente, foi a equipa, uma das equipas contra o Sporting jogou com 10. E aqui jogou contra 10, impressionante. Agora, eu acho que, claro que o Porto fez ali várias alterações, vou simplificar um bocado, mas eu arrisco-me a dizer que a estratégia do Porto, quando é um jogador expulso, é colocar o Froholt a correr por 2. Porque o Froholt faz ali o papel de Gabri Veiga e de Froholt e liberta-se para uma divisão incrível. Aos 90 minutos ele faz aquele sprint, como dizíamos no vídeo de ontem, impressionante, os adeptos foram à loucura. Eu só me pergunto se ele não fica cansado depois para o jogo com a Estrela Vermelha. É engraçado que o treinador, o Farioli, tentou gerir todos os jogadores, toda a equipa. Desta vez até o Borja Sainz saiu para descansar, porque vem aí mais 2 jogos muito importantes. Mas o Froholt joga aos 90 minutos e ainda corre sem necessidade, ele faz uma pressão alta ali a correr de uma ponta à outra do campo para pressionar os defesas e não se cansa. É realmente um achado. Que grande jogador que o Porto contratou. 20 milhões já parece pouco. Na altura muita gente questionava. O Benfica contratou o Richard Rios mais ou menos na mesma altura e o Porto estava já a contratar muitos jogadores e muita gente se questionava se 20 milhões não era muito. Hoje já ninguém questiona isso. 20 milhões parece é pouco. É um grande jogador. Ele que hoje recebeu a notícia que voltou a ser chamado para a seleção. E o Froholt é a grande esperança para esses 2 jogos que faltam desta semana louca, com o jogo com o Estrela Vermelha e com o Benfica. Também muitos de vocês comentavam ontem que realmente preferiam que o Porto descansasse os jogadores com a Estrela Vermelha. Está muita gente com medo que haja mais lesões. Está muita gente apreensiva. Realmente voltou esses sustos. O Samu teve aquele problema no jogo, ele ainda tentou jogar ali até o final da primeira parte, mas depois foi substituído na segunda. No entanto, o Farioli já disse nas declarações dele pós-jogo que não é nada de grave, que foi só, penso que uma tendinite ou uma coisa assim, mas que é uma coisa muito leve, até porque o Samu, até foi o próprio Farioli que disse, eu já tinha dado conta ontem, o Samu correu muito para festejar os golos. A equipa está a festejar os golos de forma muito efusiva, é impressionante, mostra muito essa vontade de ganhar. Eu vi ontem também as declarações do Froholt e o Froholt falava exatamente disso. Ele dizia que tinham 8 vitórias seguidas e queriam mais, precisavam de mais vitórias seguidas, queriam bater o recorde. Ou seja, esta equipa está-se a motivar muito por números. O próprio Farioli dizia, e eu acho que isto aqui é um outro recorde que está na cabeça dos jogadores, ele dizia que gostou muito da forma como os jogadores tentavam bloquear os caminhos para a baliza do Diogo Costa e que naquele momento final em que está o Porto já a ganhar por 3-0 e por 4-0, ele viu os jogadores a tirar-se para o chão, a fazer uma espécie de muro para o Arouca não marcar, a dar o corpo à bola, e eu acho que isto tem muito a ver com esses objetivos internos que a equipa tem. Eu acho que estes recordes defensivos não são por acaso e eles motivam-se muito com isso. Como eu dava conta nos vídeos anteriores, mesmo as folgas que a equipa tem tido são prémios por objetivos que estão definidos dentro da equipa. Claro que agora não vai haver folgas porque não há tempo,
eu acredito que hoje seria outra vez dia de folga, porque a equipa realmente merece. E eu acho muito interessante também a forma como o Farioli individualiza, já tínhamos falado aqui, ele não tem problemas em individualizar nas conferências de imprensa, o que é raro, normalmente os treinadores falam mais do coletivo e recusam-se a falar individualmente, mas o Farioli parece-me transparecer que ele conhece muito o psicológico dos jogadores, ele sabe exatamente quem criticar e quem motivar, ele sabe exatamente o que dizer. Por exemplo, ele falou do Denis Gould, diz que o Denis Gould é um grande avançado, mas que não acredita nele próprio, precisa de mais confiança. Desta vez ele disse isto e o Denis Gould marcou o golo. Mas se nós vimos nos jogos anteriores em que o Denis Gould entrou, o Farioli tentou sempre puxá-lo para cima. Eu lembro perfeitamente do Denis Gould ter entrado, eu penso que foi com o Nacional, em que ele joga tipo 5 minutos, muito pouco tempo, e mesmo assim o treinador a dizer que adorou, que ele fez muita pressão alta e que entrou muito bem. E, portanto, ele estava a tentar motivá-lo sabendo que o Denis Gould precisa de motivação. Outros jogadores que talvez precisam mais de pé no chão, como o Samu, que, como eu já disse aqui, quando marca golo é outro jogador, ele já deu aqui uma pequena crítica de que ele correu muito quando foi o golo, então já tem que estar bom para o próximo jogo. Portanto, ele parece gerir muito bem aqui o psicológico dos jogadores. Como alguém dizia nos comentários, não é só o treinador, é a própria equipa técnica que é muito boa. Nós temos falado aqui do trabalho que o Porto tem feito nas bolas paradas, que é muito atribuído ao Godinho, e também do trabalho que o Porto tem feito de estudar muito bem os adversários, que também é muito atribuído aos outros adjuntos, inclusive ao Castro, ao Lucho e a todos os outros, e portanto tem dito até que neste ciclo mais curto de jogos, que a equipa já ficou a avaliar como é que jogava, por exemplo, o Arouca, já no avião, a vinda embora de Salzburgo, ou seja, tudo preparado ao detalhe, e portanto esta equipa técnica tem muito mérito, e de facto Farioli é o grande obreiro deste início inacreditável do Porto. O Porto vai com 8 vitórias seguidas. Como eu dizia aqui há uns vídeos atrás, falta agora apenas 2 vitórias para o Porto ficar com 10 e o recorde do Porto é precisamente com o Vilas Boas. Farioli corre atrás desse recorde do Vilas Boas de 11 vitórias seguidas. Se os conseguir, é um grande sinal de que pode ganhar coisas importantes, até porque o Porto com estes arranques, com 8 vitórias seguidas, já está muito acima de muitas equipas que foram campeãs e sempre que o Porto começou assim, normalmente foi campeão. Mas nem é tanto pelos números que os adeptos acreditam que pode ser campeão, é mais pela atitude. Mesmo ontem, a jogar com 10, o jogo que a equipa faz, a forma como a equipa festeja os golos, a forma como a equipa se motiva com as adversidades. Ontem via também as declarações do Francisco Moura e ele ia exatamente pelo mesmo caminho. Ele salientou muito que havia uma grande união da equipa. Francisco Moura que ontem, como eu disse no vídeo de ontem, melhorou muito, já não estava tão pesado, jogou melhor. Inclusive teve aquela bola ao poste de cabeça e depois marcou ainda o golo. Portanto, muito mais ofensivo, muito mais presente na equipa, tomar melhores decisões e pareceu-me correr mais, pareceu-me mais leve. Aqui o Zaidu já começa a perder espaço quando o Francisco Moura está assim, só que o Zaidu respondeu à letra e marcou o golo. E uma coisa que eu me esqueci de dizer no vídeo de ontem, temos aqui um sinal. Alberto Costa fez a assistência para o Zaidu, é impressionante, porque o Alberto Costa já era o jogador com mais assistências, lesionou-se, teve vários jogos fora, volta, faz mais uma assistência agora para o Zaidu e volta a ser o rei das assistências e nem é do Porto, é do campeonato todo. Ou seja, o Alberto Costa para mim é essencial. O Martim Fernandes não vai jogar com o Benfica porque foi expulso, mas eu acho que faz muito mais falta ao Alberto Costa. Em boa forma, Alberto Costa, eu penso que aquela lateral direita do Porto é outra. O Porto agora também tem em Pablo Rosário uma boa opção para a lateral direita, portanto acho que não vai sentir tanto a falta do Martim. No entanto, é como muita gente diz, é preciso ter cuidado com a Estrela Vermelha para não haver lesões ou alguma situação que comprometa, porque o Porto este ano tem sido pródigo em grandes vitórias, mas também em grandes sustos, em lesões, e por isso eu não sei até se o Denis Gould não vai jogar com a Estrela Vermelha a titular. Seria uma opção para salvaguardar o Samu para o jogo com o Benfica, colocar o Samu se calhar mais na segunda parte. O Farioli, eu sei que ele não é muito de dar oportunidades só por dar. Eu acho que o Mora e o Willian Gomes mereciam ser titulares nesse jogo com Estrela Vermelha, até para compensar aquilo que eu dizia ontem. Eu acho que eles estavam cabisbaixos, porque sabiam que já não iam entrar depois da expulsão do Martim, e eles querem também minutos, claro que todos os jogadores querem, a equipa está com esse espírito de querer jogar, mas eles são dois jogadores com muito talento, e é sempre uma pena vê-los no banco, mas eu sei que o Farioli não vai colocá-los só por colocar, vai colocar se assim o entender, porque ele é muito detalhista, com certeza vai estudar a Estrela Vermelha como estudou os outros adversários, e vai querer ganhar o jogo. E até a forma como o Frollo decorre no fim do jogo com o Arouca mostra-nos que não sei se esta equipa vai se resguardar assim tanto, pelo menos enquanto estou em campo, porque o próprio Farioli tinha dito antes do jogo que tinham que esvaziar o tanque de gasolina, esvaziaram mesmo, então o Frollo esvaziou mesmo, então dá a impressão que o único momento em que os jogadores têm autorização para descansar é quando são substituídos, como aconteceu com o PP, com o Borja Sainz, ali uma gestão, mas parece que em campo os jogadores não gerem nada, não tiram o pé do acelerador e para já eu não sei que efeitos é que vai ter. Nós temos tido muitas lesões, algum cansaço de alguns jogadores, o próprio Eustáquio ontem voltou a ficar fora da ficha de jogo, dizem que foi uma indisposição, não sei se foi ou não, ali algum problema,
No entanto, tem muita intensidade, teve a viagem de Salzburgo, portanto, muitas viagens. É interessante que tinha sido o Eustáquio, que tinha sido falado tão bem pelo treinador, depois acabou por não entrar na equipa. Entrou o Perpides, que acabou por ser essencial para jogar naquela linha de 3 centrais. E o Farioli ontem abriu também mais uma possibilidade aqui de jogar com 3 defesas, que ainda não tinha jogado, e já muita gente tinha aqui deixado no canal a opinião de que o Zaidu poderia ser esse terceiro central. O Perpides também joga com o pé esquerdo, também pode ser, mas realmente abre-se aqui uma nova janela, uma nova possibilidade, e eu acho que o Porto, acima de tudo, mostra que tem várias soluções, várias formas de jogar. Aquilo que eu tinha dito, contra o Arouca, o Porto tentou construir mais no início do jogo, não estava a dar para ter muita posse de bola, e o Porto tem outra solução, que é chamar o Arouca, deixar o Arouca subir e depois jogar a bola longa, porque o Bednário, que o Kivior tem muita qualidade de passe, abrir caminho, passe longo, e o Porto acabou por usar essa arma. Tem essas duas formas de jogar. Depois, quando não está nenhuma das duas formas de jogar a entrar bem, tem a tal intensidade, tem essa muralha defensiva como prioridade, o que é engraçado numa equipa tão forte ofensivamente. O seu ponto mais forte é a defesa, que é uma verdadeira muralha defensiva. E agora mostra-nos uma outra possibilidade, que é defender com uma linha de 3 centrais e dar ainda mais liberdade aos laterais, e o sinal disso é que resultou essa estratégia é que o Alberto Costa cruza para o Zaidu, ou seja, o lateral direito cruza para o lateral esquerdo, que faz o golo. Portanto, o Zaidu aqui é marcado território também perante o Francisco Moura, e termina assim esta novela, esta verdadeira polémica, que eu acho que foi desnecessária, do Arouca. O Arouca prestou-se aqui um papel que eu volto a dizer, prejudicou bastante o Arouca, fez com que o Porto levasse mais a sério este jogo. Este jogo teve muito mais motivação, tornou-se um jogo de grande cartaz por causa de toda a polémica. Eu acho que se o Arouca não tivesse feito nada, se tivesse jogado o jogo no domingo, sem levantar muitas ondas, tendo em conta que vem aí um jogo da Liga Europa importante e um jogo importantíssimo com o Benfica, o Porto poderia até ter facilitado qualquer coisa. Assim não, assim abriu completamente as portas a que o Porto viesse com motivação máxima, com a equipa no máximo. A própria arbitragem ali, uma arbitragem estranha, caseira, fez com que o Porto se levantasse ainda mais, e isto serve de aviso para os rivais. Não vale a pena estarem a picar o Porto, quanto mais picarem pior. Eu acho que até o Mourinho já entendeu isso. Nós tivemos a semana passada várias declarações dele, quase todos os vídeos tivemos declarações do Mourinho a levantar os ânimos, a exaltar os ânimos pós-jogo, a picar o Porto. Esta semana não estamos a ter nada. Eu acho que o próprio Mourinho, ele é mestre nisso, ele já percebeu que mais vale não dizer nada, porque esta equipa motiva-se muito. Ela já está muito motivada, mas pega nestas pequenas coisas para ainda se motivar mais, e é um espírito coletivo impressionante. E depois daquele festejo com o Salzburgo, que correu o mundo, aquele festejo muito bonito, que a equipa saltou toda do banco, porque até os rivais perguntavam se tinha ganho a Liga Europa, que mostrou toda essa união. E, acima de tudo, eu acho que mostrou esse objetivo de manter as vitórias seguidas, que o Frold falou ontem. A equipa volta a festejar da mesma forma, os golos com o Arouca, e aquele golo do Zaidu também é um pouco por ser o Zaidu, como muita gente aqui costuma comentar que o Zaidu é um menino querido aqui dos adeptos. É um bocado, o Rodrigo Mora seria o jogador preferido dos adeptos, mas o Zaidu está muito bem cotado entre os adeptos. Toda a gente gosta do Zaidu, podemos dizer assim. O Zaidu marca o golo e é um festejo, é genuíno. Todos correr com o Zaidu para festejar o golo, e já começa a ser imagem de marca. O próprio Farioli elogiou isso antes do jogo, a dizer que gosta quando a equipa festeja cada corte, cada golo, e os jogadores estão a corresponder. Realmente há um espírito muito grande. Acho que tem a ver com esses objetivos que eles criam internamente, e a equipa está fantástica, está a criar muita ilusão e muita expectativa nos adeptos. E agora vem o jogo no Dragão com o Estrela Vermelha. É um jogo sempre complicado. As equipas sérvias são muito aguerridas, mais quando jogam em casa, porque têm os tais estádios, aquele ambiente muito fervoroso, adeptos fanáticos. No entanto, são sempre equipas difíceis. O Estrela Vermelha parece que está a fazer um bom campeonato, vem de uma vitória, e vai ter no Dragão um jogo difícil. Tenho a certeza que o Porto vai jogar na máxima força. Não sei se vai jogar com os titulares todos. Eu acho que ali pode haver uma outra alteração. Até porque o Porto tem várias posições onde tem duas opções válidas. Por exemplo, Francisco Moura, Zaidu. Na lateral, Alberto Costa e Pablo Rosário. A número 10, Rodrigo Mora e Gabri Veiga. Na extrema-direita, PP e Willian Gomes. O PP também eu gostava de salientar aqui. O PP cada vez mais me parece o Otávio. Eu revi alguns lances dele hoje, do jogo de ontem com o Arouca, e ele faz aqueles passos a primeiro toque. A forma como ele joga mais para dentro do que por fora faz-me lembrar cada vez mais o Otavinho no estilo de jogo. Claro que ele não é tão aguerrido, e claro que é um jogador diferente, mas a função dele aqui neste Porto faz muito lembrar, parece muito o Otávio, o que me faz pensar o quanto o Porto estaria ainda numa forma ainda melhor se tivesse o Otávio. Se o Otávio tivesse vindo na pré-época, chegou-se a falar dessa possibilidade. Depois, quando joga com o Willian Gomes, é um futebol diferente, que é um jogador mais explosivo, também vai para dentro como o PP, só que com o pé esquerdo remata mais. O PP seria mais o jogador que faz assistências, porque joga com o pé direito, ainda assim marcou o golo, porque mesmo com o pé direito marcou aquele golo que foi anulado por centímetros fora de jogo ao Borja Sainz, mas o PP
seria mais esse jogador de fazer ligações lá direito, e o William Gomes mais explosivo, mais para desequilibrar e marcar golo. Mas então esse jogo com a Estrela Vermelha, muitas dúvidas sobre a equipa que vai jogar. Como eu dizia, tenho a certeza que vão jogar com a intensidade no máximo, vão querer ganhar, porque vão querer manter essa série de vitórias e só com uma grande atitude vão consegui-lo. Ficou provado com o Salzburgo que os jogos europeus são mais exigentes, mais difíceis. Desta vez o relevado vai ser melhor porque vai ser no Dragão. Acredito que a única alteração, assim que me parece que pode mesmo acontecer, é o Denis Gul no lugar do Samu. Não sei se ele vai colocar o Mora, como eu dizia, eu optaria pelo Mora e pelo William Gomes, mas acho que o Farioli não vai facilitar, vai jogar com Gabriel Veiga e PP, e acho que não vai estar na cabeça do jogador do jogo com o Benfica. Acho que eles vão tentar marcar rápido, é uma imagem de marca do Porto, tentar rapidamente aproveitar os pontos fracos do Estrela Vermelha para marcar 1 ou 2 golos, e aí sim vai começar a pensar no jogo com o Benfica. Portanto, não acredito que, independentemente de como seja o jogo, não acredito que o Porto goleie, por essa questão, porque eu acho que o Porto vai começar a gerir esforços para o jogo com o Benfica. No entanto, vamos ver se consegue uma vitória. Mas como muita gente comentou aqui ontem, não é um jogo prioritário. Toda a gente está à espera do jogo com o Benfica. É esse o jogo que os adeptos mais querem ganhar. E acredito que os jogadores também, a equipa também. Só que tem esses números, esses tais objetivos internos. O Porto não quer sofrer golos. Quer aumentar o número de jogos sem sofrer golos. E quer também aumentar o número de vitórias seguidas. Quer ultrapassar essa marca do André Vilas-Boas como treinador, e está apenas a 3 jogos de conseguir, por isso que acredito que vai entrar com tudo nesse jogo com a Estrela Vermelha. Eu, depois do jogo de ontem com o Arouca e depois de tantas alterações táticas ali do Porto e ter percebido que o Froholt consegue preencher o meio campo tão bem, surgiu-me a possibilidade do Porto jogar com 2 médios mais defensivos, seria o Varela e o Pablo Rosário, por exemplo, e o Froholt sozinho na frente, mais solto. Parece-me que ele faria muito bem essa posição e poderia até dar mais liberdade aos laterais para subirem, o próprio Borja Sainz e o PP irem mais para dentro. Acho que seria o Porto ainda mais ofensivo. Seria uma opção aqui a pensar. Claro que ia desgastar mais o Froholt, mas o Froholt, se aguentar como aguentou no jogo com o Arouca, será uma ótima opção, porque parece-me que Froholt sozinho no meio campo ainda brilha mais do que quando tem alguém ao lado. Será que é uma opção a pensar? Até a possibilidade dos 3 defesas e jogar apenas com 2 médios, o Froholt e o Varela, por exemplo. Parece-me que a partir de ontem começa essa possibilidade a ser mais plausível. Nota também para os convocados de ontem, o Caramó esteve no banco, ou seja, eu acho que o Alarcón vai perder lugar para o Caramó. O Caramó vai ser mais um jogador, mais um menino bonito de Farioli, um bocado como o Pablo Rosário, vai ser um jogador do treinador. Eu acredito que o Caramó está ali perto de começar a jogar e a estrear-se com a camisola do Porto. E eu até diria que o Caramó será a opção se o Denis Gul também saísse e não houvesse mais nenhum avançado. Seria uma opção de recurso. Claro que na Liga Europa não pode, porque ele não pode ser inscrito na Liga Europa, mas no campeonato, em alguma emergência, ele pode vir a ser útil. E eu acho que o Caramó ainda vai ser um jogador que vai jogar bastante jogos. Ele é desconhecido a maior parte de nós, mas o treinador confia nele. Foi ele que o quis contratar. O Caramó, como nós dizíamos nos vídeos anteriores, esteve a fazer trabalho intensivo para recuperar a forma. Parece-me que o facto de ele ter sido convocado mostra que ele já está apto. E o Porto vai para o jogo com a Estrela Vermelha, acho que na máxima força. Fica só a dúvida aqui do Samu, mas, por exemplo, a defesa está finalmente na sua máxima força. Acho que é a primeira vez que o Porto vai jogar com a melhor defesa, com Alberto Costa, Bednarek, Kivior e Francisco Moura. Portanto, muito boa defesa do Porto. O meio campo também vão jogar os titulares, o Varela, o Froholt e o Gabriel Veiga. Depois no ataque o PP, Borja Sainz, e depois não sei se é o Denis Gul ou se é o Samu. E agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa expectativa para esse jogo com a Estrela Vermelha? Se acham que o Farioli vai gerir a equipa, se vai jogar com muitos suplentes, ou se concordam que o Farioli vai querer ganhar e vai entrar com os titulares todos. Se vocês acham que o Denis Gul merece esse voto de confiança de ser titular contra a Estrela Vermelha, ou se acham que vai jogar o Samu, uma vez que o Farioli diz que ele deve estar apto para jogar esse jogo. Como é que vocês viram toda esta polémica do Arouca? Se acham que isto serviu de exemplo e agora vai haver menos polémicas porque perceberam que o Porto se motiva mais com isso e quem está contra o Porto será melhor não fazer mais nada, ou se acham que ainda vêm mais polémicas para o jogo com o Benfica? O que é que vocês estão a achar deste novo PP? Eu ontem via, ele deu mais uma entrevista, o PP tem dado muitas entrevistas, em que ele dizia que está numa segunda vida no Dragão e que se arrependia muito do que aconteceu com o Vítor Bruno na época passada. Se vocês acham que este PP, como eu digo, parece mais o Otavinho, se acham que ele deve continuar a titular, ou se acham que o William Gomes merece mais oportunidades, ele que ontem nem chegou a jogar. O que é que vocês acharam das declarações ontem do Farioli, do Moura, do Froholt, toda a ambição que eles mostraram? Se acham que o Farioli tem razão, por exemplo, em não tirar o Froholt, se acham que ele devia tê-lo descansado, ou se devia descansar para o jogo na Liga Europa? Se acham que esse jogo com o Benfica vai entrar na cabeça dos jogadores e pode prejudicar no jogo da Liga Europa, ou se acham que a equipa vai ficar concentrada só naquele jogo e que vai dar o máximo? Como é que está a vossa expectativa? Se vocês estão com medo ou se acham que não vai haver mais lesões?
Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.